A todos, mais uma quarta-feira, que estamos aqui no nosso estudo de Joana de Ângeles. Hoje começamos um capítulo novo, mês novo, capítulo novo. Então vamos começar agradecendo. Agradecendo a Deus, nosso Pai de infinita bondade, pelo dom da vida, por estarmos aqui agora, por termos oportunidades infinitas de nos refazermos melhores a cada dia. Agradecemos a Jesus a orientação e a iluminação do caminho, nosso caminho que nos leva a Deus. Agradecemos a mentora Joana de Ângeles pelo trabalho que executou para nos trazer essas informações, essas orientações, esses conhecimentos que nos ajudam a entender melhor as lições do Cristo. Agradecemos a espiritualidade amiga, principalmente aos nossos espíritos protetores que ombreiam conosco essa trajetória evolutiva, nos auxiliando, nos ajudando. Então, por fim, somos sempre agradecidos e gostaríamos de, por último, de fazer um pedido. Que nós possamos receber do alto as energias positivas que fortaleçam o nosso sistema imunológico para que possamos ter saúde, rumo a essa trajetória, nós possamos ter a força moral para não só saber aquilo que devemos fazer, mas a força moral que nos dá a coragem de fazer o que precisamos fazer com alegria. E assim, damos por aberta esse nosso encontro de hoje, essa nossa sessão, na certeza de que Jesus abençoa o nosso trabalho. Graças a Deus. Amém? Amém? Então, tá bom. Então, vamos começar, né? O Eduardo me avisou que vai atrasar um pouquinho, mas ele deve entrar atrasado, ele teve um contratempo. Eu vou apresentar para vocês. Então, a nossa já conhecida, né, série psicológica desse livro Jesus e a Atualidade. Hoje nós vamos adentrar num capítulo novo, Jesus e a Alegria. E como nós já fizemos no capítulo anterior, vamos fazer um resuminho, né, coisa rápida. Eu acabei esquecendo o meu livro, mas eu vou fazer por aqui mesmo. Então, nós iniciamos esse livro, Jesus e a Atualidade, desde a introdução em que a mentora nos convida a encontrar o Jesus terapeuta, aquele Jesus descrucificado, que a gente precisa tirar Jesus da cruz e trazer Jesus ao nosso lado, como um terapeuta que nos ajuda a enfrentar as questões postas na vida, as vicissitudes de maneira geral. Então, assim, nós começamos com Jesus e Desafios. Gente, eu vou parar um pouquinho, porque eu já falei para vocês, né, minha tela eu não consigo compartilhar ao mesmo tempo, e alguém está pedindo para entrar, já volto. Bem-vinda, Joyce. Boa noite. Vou voltar a apresentar para vocês. Então, nós, como eu estava dizendo, nós começamos lá com Jesus e Desafios, o primeiro capítulo. E eles vão se encadeando para enxergar a vida mesmo como um grande desafio, a encarnação como um grande desafio. Então, o desafio vai pedir para que a gente enxergue cada encarnação como o elo de uma corrente, ou seja, a doutrina espírita vem nos trazer a realidade da reencarnação e como Jesus a disse na sua doutrina. Quando falamos em reencarnação nesse grupo de espíritos ao qual pertencemos, não temos como deixar de falar do nosso pertencimento à humanidade terrestre. Quando nós desenvolvemos o conceito de humanidade, nós percebemos que o que nos irmana, enquanto espíritos, numa mesma escola, nessa trajetória evolutiva,
É a nossa filiação, ou seja, somos todos filhos de um mesmo Pai. E aí somos convidados a exercitar esse amor ao Pai através do amor fraternal. Por isso que o capítulo 4 foi Jesus e amor. Nós começamos o amor não de maneira ampla e incondicional, como Jesus nos ensinou, que ainda estamos no caminho do aprendizado, né? Somos alunos dessa escola. Então, um dos caminhos que podemos amar é tolerar, é respeitar o outro. Por isso, o próximo capítulo, 5, foi Jesus e tolerância, quando vemos Jesus como exemplo de respeito à condição de cada um. Mas podemos falar em respeito, quando nós falamos em respeito ao outro, nós também temos que comentar que o respeito não é só ao outro, temos que respeitar também os nossos próprios valores. E aí pede necessariamente uma discussão sobre honra, a honra de respeitar aquilo que somos, o estágio que estamos. A partir do conceito de honra, nós podemos debater, podemos estudar com Joana, né, a questão de como Jesus, no ensinamento de Jesus, ele vai abordar a questão da justiça, como a Joana, ela vai trazer a questão da justiça no âmbito terreno, não a justiça divina, né, como nós vamos construindo esse conceito de justiça para nos aproximar, nos harmonizar com a lei divina. Então, a honra nos ajuda a praticar essa justiça cada vez mais equânime. O último capítulo que nós estudamos, terminamos na semana passada, Jesus e dever. No dever, a justiça puxou, né, o dever. Então, quando nós pensamos em todos esses assuntos encadeados, o dever aparece como o dever principal que temos em praticarmos a benevolência. Que praticar o bem é um dever nosso, porque nós já recebemos muito do Pai. Então, como o homem consciente, aí tem a ver com consciência, porque a Joana vai trabalhar a questão daqueles que ainda são inconscientes dos seus deveres, mas aqueles que já trazem a consciência dos seus deveres, ele está no caminho do progresso. E, por fim, chegamos no tema alegria, que quando nós temos consciência do dever, nós podemos cumprir o nosso dever com a alegria do dever cumprido. E é isso que nós vamos discutir nesta parte, nesse capítulo, que deve durar aí, talvez, pelo caminhar que a gente vem fazendo, um mês. Então, tá aqui, Jesus e Alegria. Esse capítulo, ele foi dividido pela mentora em 4 partes. A primeira parte, ela vai abordar a questão da tristeza como uma doença da alma. Na segunda parte, ela vai apresentar a alegria como remédio para essa doença. Na terceira parte, ela vai nos apresentar Jesus como o mestre da alegria. E, aliás, essa imagem tem a ver com isso, né? Jesus aqui, né, num quadro bastante alegre, em conversação com João Batista, seu primo. E, por fim, a parte 4, os conselhos da mentora. Eu trouxe para vocês uma frase de reflexão que eu gostaria, antes de começar a fazer eu mandei uma frase para vocês também, né, no grupo e no particular, no privado, se vocês quiserem também trazê-la, mas aquela também tem sentido para o estudo de hoje, mas essa aqui é uma diferente. Aí eu queria começar a discussão dessa frase, e daí nós podemos depois fazer a leitura. Olha só, espinhos, é uma frase, esqueci de falar, é uma frase de Joana de Ângeles, só que é de um outro livro. É um livro chamado Convite à Alegria. Espinhos e dificuldades surgem, multiplicam-se e estás a ponto de desistir. Mesmo assim, cultiva a alegria. Tá vendo o que ela está dizendo para nós? Então, quando nós estivermos nos momentos mais difíceis, mesmo assim, devemos cultivar a alegria. Cultiva, assim, a alegria, que independe das coisas de fora.
mas que nasce na fonte cantante e abençoada do solo do coração. Então, aqui é um convite para que nós tenhamos essa alegria interna, essa chama que não será apagada pelas situações que são externas a nós. Esse é o grande convite de toda a série psicológica, nos conhecermos para melhor atuarmos, porque a alegria não deve ser pautada no que é externo, mas a verdadeira alegria pautada pelo que dentro nós temos, pelo conhecimento do que temos dentro. Alguém gostaria de fazer alguma colocação sobre esse vale a pena ver de novo, sobre a frase, antes da gente começar a leitura? Vocês conseguem? Eu vou fazer, já que se ninguém falar, eu vou fazer provocações, tá? Vocês são alegres? Vocês, vamos fazer mais simples. Hoje, vocês estão alegres? Hoje. Pelo que você está alegre hoje? Alguém poderia me ajudar? Por exemplo, eu, né? Eu tenho todos os motivos para estar brava hoje. Todos. Porque sabe quando acontece tudo ao mesmo tempo e coisas difíceis aconteceram? E eu falei, olha que beleza, que bom que hoje é esse capítulo Jesus e Alegria. Porque essa frase foi para mim. Espinhos todos têm, problemas todos têm, mas e a minha alegria? Né? Então, hoje, aqui conversando com vocês, pode ver que acho que a minha fisionomia já até mudou. Eu estava mais carrancuda, eu acho que eu já estou mais leve. Vocês me falam se eu já estou alegre, porque eu estou aqui falando de Jesus, falando com vocês. Enfim, então eu só tenho motivos de alegria. Mas, enfim, quero ver vocês. André, boa noite a todos. Boa noite. André, então, hoje eu estava até pensando que o pouco de televisão que eu assisti hoje, aí eu comecei a pensar, falei assim, caramba, quanta desgraça, né? Uma coisa atrás da outra. Só que ao mesmo tempo, depois desliguei, fiquei pensando, aí eu falei, pô, mas vem cá, eu tenho casa, passado todos esses tempos, eu tenho casa, graças a Deus não faltou um prato de comida em casa, estamos trabalhando dentro do possível, saúde, que foi bem o que você colocou na prece hoje, na abertura, né, da gente estar com saúde, aí você começa a ir vai mudando o seu pensamento, né, e aí isso daí começa a criar, eu acho que uma atmosfera melhor, né, e é bom porque você não dá brecha, né, para os bichinhos aí que ficam batendo no nosso ouvido, né? Então é legal você manter isso. De um modo geral, o fato de estarmos já encarnados e num planeta como o nosso, né, para a gente que estuda espiritismo, a gente já tem que ter essa consciência, né, que assim, vão ter dificuldades, vamos ter dificuldades. Mas não é por causa disso que nós vamos baixar a cabeça e deixar, né? Fazer que nem aquelas frases feitas, né? Deixa para a próxima encarnação, que essa daqui não tem essa. Então, eu acho que assim, você toma uma cacetada aqui, um consolo ali, né? Faz essas reuniões, vamos fazendo essas reuniões, que eu acho que isso motiva bastante, né? A gente nos esclarece. Assim, quando a gente estiver encontrando qualquer outra pessoa, não precisa passar todo o conteúdo, mas se a gente entender um pouquinho, né, e passar uma palavra mais alegre, mais amiga, mais consoladora, eu acho que vai criando esse cordão. Então, eu penso assim. Muito bom. Eu queria comentar também, André. Pode falar, Marília. Gostei do tema da alegria. Você perguntou se estamos alegres hoje. Aí eu estou alegre pessoalmente, porque eu estou com uma meta pessoal, assim, de ter uma vida mais saudável, cuidar mais de mim e tal. Então, eu vou fazer um merchandise aqui, até para vocês me darem um incentivo para mim continuar com essa meta. Eu estou aqui, ó, gente, só no suquinho verde, ó, nesse calor. Estou aqui no suquinho verde, já fiz caminhada hoje. E eu acho que, assim, está sendo muito bom para mim, sabe? Que é o que a Andréia até colocou na oração também, a questão da gente ter a coragem de fazer o que é certo para a gente. E eu acho que isso não só nas situações de dificuldade, mas nessas pequenas escolhas do dia a dia, sabe? Acho
que isso também é uma forma de você semear, né, um pouquinho de alegria, momentos de alegria. Então, assim, para mim está sendo muito bom essa questão de tipo, levantar bem cedo, fazer uma caminhada, já é uma higiene mental. Então, acho que a partir daí, durante o dia, os desafios que aparecerem, tudo, eu vou conseguir enfrentar de uma outra forma. Então, acho que a gente poderia se propor, né, todos os dias, esse exercício, ter essa consciência de escolher, né, tirar uns minutinhos para meio que cultivar a alegria em si mesmo, porque você estando bem, você consegue, né, transmitir isso para as pessoas ao seu redor, né, e é uma forma de você estar levando alegria para todo mundo, assim. Então, eu tô aí nessa meta, gente. Isso mesmo, Marília, tem todo o nosso apoio. E a alegria, ela é contagiante. Você contagia, né? Então, assim, nós podemos ter momentos de tristeza? Temos, vamos ficar tristes. Qual é a grande questão aqui que nós vamos aprender nesse mês, e no fundo, acho que nós já sabemos, é que nós devemos combater o tempo todo essa tristeza, que é isso, eu vou ter momentos que eu vou ter problemas, mas o que eu vou fazer? Que acho que é bem o que o Fernando falou, né? Não, mas por que eu tô triste? Eu tenho esse motivo para ser alegre. E aí você muda o dia do rádio, você muda a tua sintonia. E aí fica mais saudável, porque a doença só se instala, Fernando, numa mente desequilibrada, numa mente triste, né? As doenças em todos os seus aspectos, físicos, mentais, psicológicos e espirituais. É isso, gente. Alguém mais gostaria de falar? Não vou forçar ninguém, não. Quem quiser. Acho que o seu Márcio vai falar, mas eu queria falar também. Pode falar. Quem primeiro? Não, pode falar. Então tá, vou Então vai, falar Ronaldo. rapidinho. Então, eu não tinha parado para pensar em relação à alegria hoje ainda, né? Mas eu hoje acordei bem mal-humorado, porque eu tenho dificuldade de acordar cedo, né? E eu espero também que eu não fique um idoso depois que queira varrer a rua, porque, gente, não consigo, né, acordar cedo. E aí, a vizinha tem a empregada, né, que ajuda ela na limpeza e tudo mais, e hoje a empregada chegou mais alegre, né, e gritando bem de manhã. Então, isso era por volta de umas 6h20 da manhã. Então, eu já acordei bem mal-humorado mesmo. E aí, durante o dia, esse calor também, né, acaba deixando a gente um pouco desanimado. Mas aí eu parei para pensar agora, acho que uma coisa que me deixou alegre foi a questão da chuva, né, que chuviscou um pouquinho aqui em Alfenas. O Fernando, eu não sei como que tá por aí, né, mas em Alfenas chuviscou um pouco. E aí eu acho que isso trouxe um pouco de alegria, porque aí já tá ventilando um pouco mais. Mas é essa minha experiência de hoje, assim, que eu tenho para relatar. O problema do acordar e a alegria agora à noite com a questão da chuva. Acho que é isso. Obrigada, Ronaldo. Pode falar, Marcos. Em primeiro lugar, boa noite a todos. De certo tempo para cá, eu, refletindo, eu cheguei a uma conclusão muito particular, que toda tristeza ou todo sentimento que não nos é agradável serve para aferir tudo aquilo que a gente aprendeu, e nada é em vão. O exemplo aí de acordar cedo, não é? Dentre outros que o Fernando falou. Que bom que você acordou e pôde se levantar. Quantos não acordaram hoje e permaneceram no leito? É motivo de muita alegria você poder ter acordado cedo com um objetivo, porque outros acordam até sem um objetivo, e pôde se levantar, tomar teu café e ir de encontro ao seu objetivo. Né? Igual o Fernando falou, a gente liga a televisão, eu já abandonei principalmente noticiários de forma geral, porque infelizmente não está compensando. Mas é como o Fernando disse, veio aquela tristeza de ver tanta notícia ruim, é um motivo de aferir o privilégio que você tem, o presente que você tem
de ter um lar, de ter o alimento, de ter a roupa, de ter o trabalho. Então, eu acho que todo o sentimento de tristeza é um instrumento para aferir tudo aquilo que você já aprendeu que deve ser grato. Porque, via de regra, nós temos muito mais do que nós precisamos. Via de regra, nós temos muito mais coisas supérfluas do que essenciais. Aliás, se a gente vivesse só com o essencial, estaria ótimo. A maioria dos problemas que nós temos é fruto justamente da gente ter mais do que a gente precisa. E a gente deve ser muito grato para isso, né? E entender o porquê dessa tristeza e agir, né? Não é só ter a compreensão, é preciso de ter ação e agir. Pô, eu estou feliz, vou fazer outro feliz também, de alguma maneira. Mostrar que o mundo não é essa nuvem escura que todo mundo, a maioria, infelizmente, pensa que é. Esse é o meu ponto de vista sobre o que é tristeza e o que ela traz de positivo para a gente. Eu atravessei uma fase muito difícil há 1 ano e pouco atrás, mas eu entendi, nessa dificuldade toda, nesse período longo que eu atravessei, o sentido dessa tristeza, entre aspas, queria me ensinar alguma coisa. E me ensinou, graças a Deus. Andréia, Oi, Valquíria, pode falar. eu gostei muito quando você falou que a gente tem que pautar a nossa alegria em ações internas, movimentos internos, e não no externo. E hoje eu senti muito isso, porque eu acordei mal-humorada, igual vários colegas aí falaram, e depois, assim, com umas sensações ruins, uns julgamentos na cabeça, uns xingamentos. E eu parei e falei, não, eu vou orar por mim e por todos esses que estão aqui próximo a mim. E então eu senti que foi uma disposição interna para eu amenizar a situação. Não adianta eu querer ficar buscando alegria, porque as pessoas não estão aí para te fazer feliz, as situações são muito mais, se eu for avaliar meu dia hoje, foram muito mais de me trazer tristeza do que alegria. Mas eu consegui meditar, eu consegui orar, eu consegui transformar, devolver para as pessoas o que são delas, que não é meu, e buscar essa alegria interna, pautar no interno. Eu gostei muito disso que você comentou, que eu acho que o caminho, para mim, é esse. Valquíria, o caminho para todos, né? O reino dos céus está onde, Valquíria? Jesus nos disse. Onde que ele está? Está lá no centro da galáxia? Lá no, tá? É lá que Jesus falou? Né, não. Onde está? O Fernando deu uma dica. Reino dos céus dentro de nós. Então, quando a gente entende isso, porque uma coisa, né, Valquíria? Vou conversar com a Valquíria, mas eu acho que vai permear todas as falas. Uma coisa é a gente ouvir dizer, alguém falar, ter essa fala pronta de Jesus, mas a gente não internalizou. A hora que você, Valquíria, me diz assim, olha, hoje aconteceu isso que me deixou assim, mas eu fui buscar dentro de mim, e isso é o reino dos céus na prática. Você concorda, Valquíria? Você está buscando aí o Deus interno que está dentro de você para te trazer o quê? Alegria, motivação, esperança no futuro. É isso aí, eu acho que a gente vai aprendendo mesmo, tirar o espírito que está por detrás da letra do Evangelho, né? Ok? Certinho? Gente, muito obrigada pelas considerações, eu acho que isso enriquece muito o nosso estudo. Aí eu vou ler um trechinho do livro Eduardo, que chegou agora. Você só perdeu as nossas... Como é que eu posso dizer, Márcio? Nossas... Partilhas, isso. Beleza, acompanho a gravação. A leitura mesmo, nós vamos... da Joana, eu fiz aquela recapitulação que você já está acostumado,
E fiz uma frase provocativa que gerou a partilha, e agora nós vamos começar, de fato, a leitura do capítulo agora. Então, quanto à leitura, você não perdeu nada, tá bem? Então, vamos lá. Vamos ver o que Joana tem para nos dizer. Eu só avisei que hoje não deu muito tempo de eu caprichar nos slides. Consegui fazer assim muito na correria, mas vamos ver. Essa tristeza que te domina, amargurando as tuas horas, é grave enfermidade que deves combater a partir de agora. Entenderam por que eu quis perguntar para vocês se vocês estavam alegres, gente? E olha que legal, na partilha, nós vimos que muitos de nós teve um dia, assim, um pouco complicado hoje, né? E aí, de repente, a gente foi buscar esse incentivo, e será que já não é exatamente essas coisas acontecerem na quarta-feira, no dia do nosso encontro, já algo que nos está indicando esse nosso compromisso, né? Então, talvez as coisas aconteceram hoje para nos testar, né? São os grandes testes. Como que a gente ia lidar com tudo isso? Então, a tristeza aqui, quando Joana nos fala da tristeza que te domina, então aquela tristeza, não é que nós não podemos ficar tristes, nós podemos, mas nós não podemos permanecer triste. Se algo triste acontece, o que nós vamos fazer? Buscar alegria interior para transformar como a gente interpreta aquela situação. Então, a tristeza que te domina vai amargurar as tuas horas. Que tristeza é aquele que está sempre triste, não é isso, gente? Então, isso é uma enfermidade. Isso é interessante dela falar. E nós temos que combater. Quando estamos doentes, o que a gente faz? Procura ajuda, toma remédio, não é isso? Então, a tristeza é a mesma coisa. Nós vamos combater a partir de agora. Tristeza, para mim, eu coloquei como um conceito que eu quero discutir com vocês. O que é tristeza? Tristeza é falta de alegria. Então, a tristeza em si não é algo, mas é uma ausência de. Então, o conceito que a gente tem é de alegria. A ausência de é igual ao ódio, né? O ódio não tem definição por si mesmo, é a ausência de amor, né? Concordam? Então, a tristeza é a ausência da alegria. Na falta da alegria tem a tristeza. Então, como é que você combate a tristeza? Colocando alegria. Ela é sinônimo de melancolia. Melancolia, eu não sei se vocês sabem, na Idade Média, lá no início das experiências, até lá na Grécia Antiga, com os primeiros médicos, né? Eles tinham uma crença que o baço produzia uma bile. Bile é uma substância, né? E eles chamavam de bile negra. Então, melancolia vem de melanê, coli. Então, é bile negra. Melanê de melanina, sabe, né? Então, é melanê, coli, bile negra. Então, que o baço, ele produzia uma substância, e essa substância, ela causava a tristeza, por isso que ficou melancolia. Ou seja, eles já tinham um vislumbre de que a própria tristeza poderia ser uma enfermidade. Muito bem. E uma tristeza profunda, a gente chama de quê? De depressão. E depressão é exatamente aquele declínio do relevo, que está embaixo. Então, quando nós temos uma depressão, ou seja, uma tristeza profunda, quer dizer que nós estamos na descendente do nosso equilíbrio, nós estamos embaixo, num vale, né? Então, como é que a gente combate isso? Subindo. E como é que a gente sobe? Elevando a nossa energia. Então, quando nos vem a tristeza e a gente coloca um pensamento de gratidão, um pensamento de focar naquilo que eu tenho, não naquilo que me falta, eu elevo a minha energia. Então, eu estou combatendo a tristeza. Joana vai continuar nos dizendo que nós não devemos ter nenhuma complacência com a tristeza. Então, nós não podemos nos considerar triste e achar que está tudo bem ser triste. Gente, não está tudo bem ser triste. Nós nascemos para ser felizes, alegres. Então, ser triste não está tudo bem. Então, não tenha complacência.
nem justificativa enganosa para aceitá-lo. Joana é brava, então o que ela está dizendo para nós? Ela está certinha. Ó, não fica se justificando, porque tem gente que fala assim, eu sou triste, tem gente que nem fala assim, eu estou triste, uma coisa é estar triste por esse ou aquele motivo. Nós estamos aprendendo aqui que por mais motivos que nós possamos ter, é importante a gente buscar motivos para ser alegre e combater essa tristeza. Mas eu já vi gente falar assim, eu sou triste. Olha, gente, que tristeza é isso, né? Eu sou triste. E ela justifica porque é triste, porque eu não tenho isso, não tenho aquilo, sou assim, sou assado. Então, o que ela está dizendo é que não tem justificativa, que toda justificativa para a tristeza, ela é enganosa. Então, depois a gente vai discutir bem o que isso que Joana está dizendo. Os argumentos de infelicidade quanto de insatisfação não passam de sofismas e mecanismos de evasão da realidade. Que é isso? Sofismas a gente já viu nos outros encontros, mas eu vou relembrar para vocês ou para quem está começando agora, né? Sofismas é um argumento que parece lógico, é um raciocínio elaborado, mas ele é feito com o objetivo de produzir ilusão da verdade. Então, alguém quer te convencer de que aquilo é verdade, mas, de fato, é uma enganação. Simula as regras da lógica, mas, na realidade, tem uma estrutura interna inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa. Vou dar exemplos para vocês, mas vou voltar para vocês. Por exemplo, gente, eu não tenho nada contra, eu vou ter que falar aqui de um nome comercial que é o que me veio à mente. Mas eu já desisti, que assim eu não preciso colocar. O refrigerante famoso, que é preto, sabe? Uma bebida preta famosa. Então, aí o que acontece? Você tem lá a propaganda, que quando as pessoas estão bebendo aqui, elas estão super felizes, assim. Aí que é a propaganda que te passa? Que você vai ser feliz se você tomar aquela latinha. Aí você toma aquela latinha, mas a felicidade não vem. Concorda? Então, vocês estão vendendo que é uma felicidade. Aí, eu talvez, gente, desculpa, que eu tenho muitos anos de idade. Então, talvez os mais novos não vão nem saber do que eu estou falando. Aí vai ter que usar o YouTube. Sabe aqueles videozinhos do YouTube que ele passa os desenhos, as propagandas dos anos 70? Aí vocês vão ver o que eu estou falando, mas é a minha idade. Eu me lembro de uma propaganda de um cigarro que passavam uns homens assim bonitos, as mulheres bonitas, de aventura, e falava assim, venha para o mundo de Marlboro. E tinha o Hollywood também, ao sucesso. Ah, é? Isso eu não lembro. Hoje virou politicamente incorreto, mas na época era chique fumar. Né? Os meninos, né, os rapazes, se sentiam assim, na idade madura já, conquistador, porque ele fumava. As meninas queriam mostrar liberdade porque ela fumava. Então, era vendida uma ilusão, tá vendo o sofisma? Uma ilusão da realidade de que aquele produto vai te trazer uma felicidade. E isso, gente, mudou o tempo, mas a gente tem isso assim, eu só vou ser feliz quando eu tiver o último smartphone. Quantas filas se faz quando tem um lançamento lá que você quer ser o primeiro a ter, ou quero ter isso, ou ter aquilo. Não é ruim, não é errado você querer ter. O problema é você, assim, ser a morte para você se você não conseguir ter. Vocês concordam comigo? Por quê? Porque esse mundo capitalista, consumista, no qual nós estamos inseridos, nos vende essa ideia que a felicidade, que a alegria vai ser só com o ter. Qual é a proposta da psicologia, do evangelho, da doutrina espírita? Que nós nos contentemos com o que nós somos e não com o que nós temos. Porque aquela alegria do consumismo, ela é efêmera, ela vai durar até que o próximo smartphone saia. E aí, como eles já entenderam isso, a lógica de mercado, lança-se novidades, sempre você vai estar defasado. Então, sempre você vai estar querendo comprar e comprar para que você possa vender uma imagem. Concordam com isso? Então, nós precisamos sair dessa lógica, né? De que eu tenho os motivos da minha alegria sejam externos a mim.
ou seja, que eu possuo isso ou aquilo, ou que eu tenho uma família assim ou assado, ou que eu tenho alguém que faça isso ou aquilo para mim. Os nossos motivos de alegria têm que ser aquilo que eu já consegui construir dentro de mim. É disso que Joana está dizendo, que nada além disso, quer dizer, alguma coisa além disso é mentira que contaram para nós. Eu vou trocar a palavra sofisma. Sofisma é uma palavra chique para dizer assim, ó, estão enganando você. A realidade não é essa que o mundo está te mostrando. Jesus já nos disse qual é a realidade. A realidade é que eu sou um Deus e eu tenho a felicidade em mim. Mas existem forças que não querem que essa verdade seja revelada. É isso, gente. Alguém quer comentar? Alguma coisa? Perguntar? Colocar? Não? Então podemos ler mais um pouquinho. Todo mundo entendeu o que Joana está nos dizendo e concordou? Que a tristeza é uma doença? Eu acho que esse é o principal ponto que ela está querendo discutir. A tristeza é uma doença. E como toda doença, ela deve ser combatida diuturnamente. Então, agora, a partir de agora, vocês já têm consciência disso. Então, quando bater a tristeza, qual é o exercício que vocês vão fazer? Já vai aparecer essa frase, né? São Francisco de Assis. E onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Então, sempre quando bater a tristeza, e ela vai bater, a gente traz para a consciência o conselho da mentora. Vamos levar alegria? Quais são os motivos que eu tenho para ter alegria e para ser grato? É uma doença, precisa ser combatida. Eu acho que é o resumo dessa... André. Sim, que bom que eu ouvi sua voz. Obrigado, que bom conseguir falar com vocês também. Eu tô na rua, mas consegui pegar aquela parte sobre a minha partilha, né? Nesse sentido, semana passada, eu já estava pensando um pouquinho nesse tema da alegria, porque eu estava meio sobrecarregado. Teve algum momento que a gente comentou sobre a gente ter a expectativa, aquela questão, não sei se você vai lembrar, que fala sobre prometer para o outro, né? A gente promete e não consegue cumprir. Você ainda reforçou sobre as promessas que a gente faz para a gente mesmo também. E eu estava meio sobrecarregado, porque tinha comprometido comigo mesmo vários projetos, várias coisas, várias ambições pessoais, né? E estava tendo dificuldade de alcançar. E eu estava ficando triste. E com tanta coisa que eu tenho, né, na minha vida para agradecer, eu sabia a importância, percebo isso como um presente de Deus, mas eu estava conseguindo exercer a gratidão. E essa semana eu consegui esvaziar um pouquinho. E é justamente esse olhar para dentro, né? A gente reconhecer o reino dos céus dentro de nós mesmos, que a gente vai aliviando e vai percebendo o que realmente importa, o que a gente precisa. E dentro dessa reflexão que a Joana traz para a gente, me faz perceber e entender que para a gente ter alguma ambição, algum desejo de querer realizar alguma coisa, primeiro a gente tem que estar bem e, igual você falou, buscando sempre alegria. A gente tem que estar alegre com o simples fato de ser, de estar, né? Porque todo o resto acaba sendo uma consequência. Senão a gente só vai aumentando o nosso problema. Então, é como se fosse algo positivo que aumenta, ou se está aquela gotinha amarga, ela vai amargar todo o resto, essa insatisfação da gente, né? Mas está dando para acompanhar bastante nessa introdução da alegria. Agradeço a partilha. Eu queria partilhar um costume que eu faço, por algum motivo, eu acabei de tomar água e lembrei, vou compartilhar com vocês. Antigamente, eu tinha umas intuições e eu deixava para lá. Agora eu não deixo mais não deixo passar não. Eu tomei água e lembrei, eu queria compartilhar com vocês, se for útil para vocês, tudo bem. Se não, mal não vai fazer. Uma vez eu fiz uma palestra, acho que faz uns 2 anos, sobre a gratidão. E aí, nessa pesquisa, nessas coisas que eu fiz, eu propus um exercício para as pessoas. Eu falei, não, seria muito hipócrita se eu propor um exercício para quem está ouvindo e eu não fazer, né? E aí eu comecei a fazer. Bom,
Se alguém que ouviu a palestra fez, eu não sei, mas para uma pessoa serviu, foi para mim. E o que era esse, e eu vou compartilhar com vocês. E o que era? Eliana, eu não sei, Eliana, se você ouviu essa palestra, Eliana que assistia, não sei, enfim. Eu preciso descobrir quem assistiu para ver se alguém fez, mas enfim, eu fiz. É o seguinte, aí quando você vai falando da gratidão, que às vezes a gente fala gratidão, exercitar a gratidão. Toda vez, era esse exercício, toda vez que você for tomar água, você toma a água consciente e agradecendo aquele líquido. E aí eu faço, porque eu tomo água o tempo todo, né? E agora nesse calor, então... E aí toda vez que eu vou tomar água, virou um hábito, eu agradeço. Agradeço a Deus, agradeço a natureza por essa água. Então, assim, veja, a alegria às vezes que me dá, gente, e eu tenho satisfação mesmo, de entornar um copo de água, eu fico tão feliz, e eu imagino aquilo descendo, né, descendo pela minha garganta, enfim, entrando no meu corpo e lavando, né, e lavando. Então, assim, é um exercício pequeno, mas que me ajuda tanto, assim, nessas questões de alegria, porque às vezes eu tô com um negócio enroscado, brava com alguém, em alguma situação, eu tenho que tomar água, né, porque eu sinto sede. Aí, quando eu vou tomar água, o que eu faço? Agradeço, parece que aquele negócio sai. Então, assim, enfim, é isso. Se servir para alguém, ótimo. Tentem fazer, eu acho muito, muito bom, assim, esse exercício, porque o tempo todo você está consciente que você está tomando a água e que isso são bênçãos de Deus para você. E como a água, a gente sabe no estudo de André Luiz, né? Os elementos da água que também nos fortalecem energeticamente. Enfim, eu já vou fluidificando a água que vai entrando, né? Andréia, boa noite. Oi, Helena. A todos. Eu vi, sim, esse exercício, você já comentou, e tenho quando a gente está tomando banho. Até ensinei já meu filho isso, que aquela água purifica a gente. Então, como a gente tem o hábito de tomar banho de manhã, você já se energiza, né? E já faz toda a limpeza com a água. É muito importante. Eu gosto. E eu tenho esse hábito. É verdade. Que a água é o melhor carreador de energia que a gente tem, né? Então, tá bom. Vamos continuar. Obrigada, Eliana. Eu falei que ia aparecer São Francisco, gente. Olha aqui. Depois eu quero saber, eu sei que a Marília é uma pessoa que gosta, sim, mas pode ser outra pessoa, se ela não quiser. Saber quem está junto do São Francisco e por que eu escolhi essa imagem. Vai pensando aí que eu vou ler e depois você me fala, tá bom, Marília? Problemas todos os têm. Não é verdade, gente? A mentora está correta. Problema todo mundo tem. Nós estamos encarnados no mundo de provas e expiações. Não é à toa. Então, problemas todos os têm, com um imenso universo de apresentação. A falta deles, ou seja, na ausência de problemas, por enquanto, ou seja, no estágio que estamos vivendo, geraria desmotivação para a luta e para o progresso. O que ela está dizendo para nós que a gente já sabe, e isso já foi dito lá no capítulo Jesus e Desafios, que os desafios, que a gente chama de problemas, na verdade seria melhor denominado desafios, que os desafios que nós enfrentamos são uma motivação para a nossa luta conosco mesmo, e um encorajamento e uma maneira de nos tornarmos mais fortes para progredir. Então, nós não devemos maldizer os problemas, e sim ser alegres porque temos desafios para enfrentar. Ser alegres por estar encarnado aqui e agora. Ser alegres por aquelas pessoas que são colocadas no nosso caminho e que vão ser para nós instrumentos de realização, mesmo que agora elas nos causem desprazer. Então, Francisco de Assis, ele nos diz que todos podem ser felizes na simplicidade. Esse é o grande exemplo de Francisco de Assis. Amando e servindo aqueles que, por si mesmos ou por si próprios, não conseguem ainda servir. Olha só que delícia essa frase, gente.
Nós temos que ser felizes com aquilo que temos, ou seja, com o necessário, na simplicidade. Cultivemos a simplicidade. E nós temos que amar e servir aqueles que ainda não conseguem fazer isso. Lembra que o nosso último capítulo foi o dever? De que ainda existem pessoas que estão inconscientes dos seus deveres, aquelas que querem ser amadas, mas que aquele que já atingiu um certo grau de consciência, ele ama e não necessita de ser amado. Então é esse o convite de Francisco de Assis, servir aqueles que ainda não conseguem. E aí, na oração, na sublime oração de Francisco de Assis, na oração pela paz, ele vai dizer em um dos seus versos: e onde houver tristeza, que eu leve a alegria. A gente achava, eu pelo menos achava, que essa tristeza era a tristeza do mundo, que eu pudesse alegrar o mundo. Não, não. A hora que você vai interpretar essa oração é: onde houver a tristeza dentro de você, leve a alegria para você. Ou seja, é para dentro de si, apesar das condições exteriores. E aí, Marília, quem é que está ali cantando Feliz da Vida com Francisco? Cadê você, Marília? Eu não consegui descobrir, não, André. Ah, você que é boa das figurinhas? Pois é, menina, eu tava aqui olhando. Toda vez que eu vejo uma imagem assim de uma santa, né, católica com esse véu preto, eu penso na Santa Rita, mas assim, eu não sei se tem vínculo, eu acho que não, né? Não. Vamos ver se alguém consegue? Não consegue. Vamos ver se alguém ajuda. Oi, Márcia. É Santa Clara? Isso, Márcia, parabéns, é Santa Clara. Agora mais uma pergunta, é Santa Clara, então é o irmão Sol, a irmã Lua, companheira de São Francisco, né? E por que será a frase era de Francisco? Por que eu coloquei Clara ali? Alguém pode me dizer? Alguém se lembra do nosso primeiro encontro, do estudo dessa série psicológica? A nossa mentora. Joana de Ângeles. É o mesmo espírito, gente. Então, por isso que eu trouxe Francisco de Assis junto com Clara. Então, quando Joana está nos falando da alegria, ela vivenciou isso junto com o poeta da paz e da alegria, que foi São Francisco de Assis. E o espírito de Francisco de Assis, vocês sabem quem é? Um outro conhecido dos evangelhos? Alguém tem ideia? Fofoca agora, né? Fofocas espirituais. Alguém tem ideia? João Evangelista. Então, nós temos Joana de Cusa, uma das encarnações de Joana, na época de Jesus, que conviveu com João Evangelista, que era rapazinho, ela já era mulher, né, adulta, tal, ele era rapazinho. Depois, com a morte do mestre, os apóstolos, eles tiveram que se separar por um tempo, por conta da perseguição, mas eles trocavam cartas, enfim. Eles estreitaram os laços naquela encarnação, pelo menos os laços espirituais, e depois nós vamos ver uma encarnação deles trabalhando juntos. Santa Clara e São Francisco de Assis. Ela não assumia essa encarnação como Clara, até há pouco tempo, mas numa última revelação, porque ela falava assim, o que a gente tinha é que ela viveu a época de Francisco de Assis, e a gente suspeitava que ela fosse Clara de Assis. Mas agora ela já assumiu, o Divaldo já falou. Então, é mais uma encarnação de Joana de Ângeles. Márcia, você queria falar alguma coisa, Eliana? Não? Então, vamos lá. Ler mais um pouquinho. Ó, Marília, a estrelinha foi para a Márcia hoje, hein? Vamos lá. É bom que todo mundo ganhe estrelinha e brilha. Mas todo mundo que está aqui já tem uma estrelinha. Aí a Márcia que acertou tem duas. Tudo bem, gente? Assim, ninguém fica... Mas eu ia falar com a Ana de Ângeles, viu? Ah, você ia acertar. Eu estava vendo ela. Então, você ia acertar, Eliana. Então, uma estrelinha para você também. Essa vida como freira, é isso mesmo.
E olha só que bonitinha essa imagem, gente. Olha que felizinho que eles estão, né? Eu fico caçando as imagens na internet, gente. É muito legal, eu gosto muito. Aí, tá vendo? Tem umas coisinhas agora que eu peço desculpa, porque daí eu não consegui trazer, que tinha que ter um Kardecinho falando, mas eu vou dizendo para vocês. Aí o tempo acabou de eu ficar caçando as imagens. Mas olha só que a Joana vai nos dizer. Essa nostalgia deprimente. O que é nostalgia, gente? Nostalgia são esses distúrbios comportamentais, esses sintomas somáticos provocados pelo afastamento de algo. Pode ser do seu país, né, uma saudade de não sei o quê, pode ser da família, pode ser um anseio extremo para retornar a algo ou alguma situação, né? Isso que é nostalgia, né? Então, assim, se você tem nostalgia, se você tem saudade, você quer retornar aqui. Porque essa nostalgia deprimente te aliena, isso que ela está falando, ó, aliena, ou seja, você vive, já ouviu falar de que tem gente que vive do passado? Nós não temos que viver. Viver do passado nos traz depressão. A nostalgia é uma tristeza. E viver de futuro traz o quê, gente? Ansiedade. Nós temos que viver o presente. Um dia de cada vez, porque a cada dia basta o seu mal, né? Não é isso que Jesus nos disse? Viver um dia de cada vez. Então, essa nostalgia deprimente que te aliena e consome é a adversária cruel. A que te entregas livremente sem reação, ampliando-lhe o campo de domínio, à medida que lhe cede espaço. A mentora aqui está muito clara. Se nós convivemos com essa nostalgia e nos comprazemos com essa nostalgia, nós estamos nos entregando o domínio de nós mesmos a esse sentimento. Ou seja, não é algo que é imposto, nós estamos fazendo isso. Então é importante levar consciência e combater isso para que a gente não possa ser escravo dessa tristeza, certo? E aí aqui tinha uma pergunta, né? Por que então que sentimos essa carência? Porque lembra que tristeza é a falta de alegria? Então tristeza é uma carência. Por que nós sentimos essa carência? Porque nós queremos reter, nós queremos para nós, não é assim? A gente quer segurar. Se a gente deixar fluir, a gente vai ver o milagre da multiplicação, pois é dando que se recebe. Ainda voltando à questão de Francisco de Assis. Então, a tristeza, que é uma falta de, uma carência de alegria, porque nós queremos reter aquela alegria. Não, nós temos que expandir e deixar fluir a alegria de viver. Assim, nós vamos estar combatendo essa nostalgia que nos deprime. Isso, gente. Algum comentário, alguma colocação, alguma dúvida? Não? Se não, eu vou ler mais um pouco, porque a gente está chegando na nossa hora. Eu quero terminar aqui. Ó. Vou ler mais um pouquinho. Seja qual for a razão fundamentada em acontecimentos atuais. Então, ou seja, se você for buscar motivos para tristeza, você vai encontrar. Ah, porque aconteceu isso, aquilo, aquilo outro, tá desse jeito. Mas a gente tem razão, né? Mas é o que ela está dizendo, seja qual for tua razão, deves transformar em bênção que te convida à reflexão e não desalento. Foi bem o que o Márcio comentou na partilha dele, né? Vou usar o Márcio como exemplo. Que ele passou por uma situação e que o trouxe, né, sofrimento, tristeza, mas que ele entendeu o que aquilo estava querendo dizer para ele, o que aquilo estava ensinando. E a partir do momento que você aprende, você não precisa ficar naquela classe, naquela mesma classe, vocês concordam? Se a gente aprende, então se você quer parar de sofrer, aprenda logo com aquela situação. A tristeza é morbo. O que é morbo, gente? É uma condição doentia, uma enfermidade. Tá muito comum a gente ouvir falar assim, quando a gente vê a questão do coronavírus e tudo mais, né?
que o COVID tem maiores implicações com quem tem comorbidade, né? O que é comorbidade? O morbo está dentro dessa palavra. Com morbo, ou seja, com doenças conjuntas, comorbidades. Então, morbo é uma condição doentia. Então, a tristeza é morbo prejudicial ao organismo. Então, a tristeza nos adoece fisicamente. É uma peste que consome a vida. E aí, para isso, eu trouxe aqui uma estatística, queria ter melhorado, mas enfim, foi o que deu para fazer, como eu disse para vocês, né? Eu trouxe aqui uma estatística de que a cada 40 segundos uma pessoa morre de suicídio. Fora os que ficam de fora porque tentam, mas não conseguem, né? Elas são socorridas, enfim. Mas é muita coisa, a cada 40 segundos a gente tem uma pessoa. Então isso está consumindo a vida, está desperdiçando esse dom precioso que a gente tem de estar aqui e agora com essa experiência da encarnação para aprender. Eu vou fazer, gente, só a leitura, que essa é a última. Que aí a gente acaba essa parte, a parte 1. Tudo em tua vida é hino de louvor, tá vendo? Nós temos que agradecer a tudo. É hino de louvor, de alegria, de gratidão a Deus. É a forma como a gente tem que observar. Observe bem. Somente... aqui é interessante. Eu quero dar uma pausinha, né? Então, é a gratidão a Deus. Então, ela está falando, observa. Então, é isso. Quando bater a tristeza, observa o que tem de bom, que você vai ver se você tem mais motivos para se alegrar do que para se entristecer. Aí, aqui eu acho interessante que ela vai nos dizer, tá bagunçado aqui, porque esse slide não deu tempo de eu arrumar, mas que somente o homem, porque pensa, se permite empolgar pela tristeza, descambando para os surdos conflitos da rebeldia. E que isso quer dizer, né? Ela está comparando o homem com a condição, por exemplo, vamos pensar do animal. Então, ela está comparando aqui o reino animal e o reino hominal. Então, quando nós chegamos, o princípio inteligente, no reino hominal, é porque nós atingimos a condição do pensamento contínuo. Que no reino animal, nós temos o pensamento que a gente chama de pensamento fragmentado. Então, no reino hominal, o pensamento é contínuo. E o homem, porque pensa, ele permite se entregar à tristeza. Vou fazer uma comparação. Pega, por exemplo, um cachorro, né? Um cachorro a gente vê que ao mesmo tempo, claro que ele tem um sofrimento, mas você percebe que às vezes acontece lá um sofrimento com o cachorro, logo, ele tá alegrinho, ele tá abanando o rabo. Já perceberam isso? Então, assim, ele não fica cultivando aquela tristeza. Por quê? Porque o animal, ele não fica pensando, né, que ele é triste. Ele encara o que aconteceu e depois ele parte para a vida dele e ele vai fazer outras coisas. E ela está dizendo que o homem, porque pensa nesse estágio, ele acaba se entregando à rebeldia. Veja, eu tinha pensado nisso de manhã e eu não conseguia escrever, mas eu queria falar. Então, por exemplo, pense, então, se o animal ele tem um pensamento fragmentado, e o que nos coloca na condição hominal é o pensamento contínuo, qual é a diferença, então, do reino hominal para o reino angelical? É que, nesse momento, a nossa alegria é fragmentada, a nossa fé é fragmentada, a gente tem um monte de virtudes que ainda é fragmentada. Já ouviu falar que a gente vive numa montanha-russa, né? A gente está bem, depois a gente vai para uma depressão, não está tão bem, depois volta. Então, no reino hominal, que é no nosso estágio evolutivo, nós temos essa alegria fragmentada. Nós temos alguns momentos alegres, outros tristes, não é contínuo. No reino angelical, nós já atingimos o quê? A felicidade. O que é a felicidade? É a alegria contínua. Independentemente do que acontecer, eu estou feliz. Aí é a felicidade. Então, quando Jesus promete, diz que o reino de Deus, que a felicidade está dentro de nós, é isso que nós vamos passar, dessa fase de reino nominal, evoluir, avançar, até chegar no reino
angelical. Quando chegarmos no reino angelical, nós teremos essa alegria permanente, ou seja, contínua. É isso. Falei bastante de uma vez, assim, sem nem respirar, mas queria que vocês, por favor, colocassem as suas considerações. André, posso? À vontade. Ia voltar um pouquinho. Tem uma parte que ele fala ali, problemas todos os têm, como um imenso universo de apresentação. A falta deles geraria, por enquanto, desmotivação para a luta, para o progresso. Aí eu estava pensando nisso daqui, que é justamente isso. Quem escuta isso daqui fala assim, pô, então, ferrou, né? Assim, como que eu faço? Mas aí agora, nessa parte, você falou exatamente o que eu estava pensando. Quando a gente tem esse pensamento, porque a gente ainda não atingiu o estágio angelical, né? Mas como é difícil a gente, no estágio atual, né, pensar assim, falar assim, poxa, caramba, fico desmotivado, né? Porque será que isso daqui vai melhorar? Como você consegue pensar com a cabeça de hoje como anjo, vamos dizer assim, né? Mas tem, né? Existe, né? Então a gente tem que correr atrás. Sofrimento todos nós teremos, mas tem uma luz lá no final. Então vamos correr atrás. Quer ver um exemplo, né? Pensa assim, vou pegar uma coisa extrema, gente. O falecimento, a desencarnação de um ente querido, muito próximo, muito querido. A gente vai ficar alegre? Vai ficar triste? Aí eu vou fazer uma provocação. Não estou dizendo que eu não ficaria, gente, é claro que eu ficaria também. Mas assim, se a gente fosse de fato, a gente tivesse a fé inabalável, se a gente já tivesse pensando como anjo, será que a gente deveria ficar triste? Eu vou contar um filme que eu assisti. Não sei se vocês viram, estava no YouTube, estava por uma semana, então o pessoal compartilhou, como é que chama? Guerra Interior. Alguém assistiu? Esse, Guerra Interior, muito bom. Mas enfim, aí eu vou pegar só uma partezinha dele. O que acontece? Ele acaba se rebelando. Guerra Interior era o seguinte, eu vou contar porque isso é a sinopse, eu não estou contando spoiler do filme não, tá, gente? É assim, é uma pessoa que está numa situação lá, e a guerra interior é exatamente porque o coração, a mente, o que é o coração, a mente, as emoções, a consciência, e tinha mais um, esqueci. São personagens, aparecem como pessoas, não chegam num acordo, estão brigando entre eles. Então, as reações do homem em função do que esses personagens vão discutindo. É isso, é a nossa guerra interior mesmo. E literalmente a gente é assim. Eu terminei o filme dizendo assim, eu sou exatamente desse jeito. Porque às vezes eu percebo que tem duas dentro de mim. Tem hora que eu até ouço que, assim, uma outra falou, eu falo que é a outra Andréia. Tem uma coisa que eu faço assim, ela fala assim, isso é muito boba mesmo. Eu escuto plenamente, assim, tipo, se ela tá em desacordo comigo, entendeu? Então, mas isso acontece. Bom, enfim, o que eu ia contar? Que aí ele se rebela por uma situação lá que a filhinha dele morre. E esse todo o que dá start aí no problema. Então, a gente vai ficar triste? Vai. Por quê? Porque a gente tem saudade. E aí o que eu queria era uma cena que me marcou muito e ele tem razão. E aí ele tá lá naquela situação, acontece tudo que eu não posso contar, que eu acho que vocês vão assistir, acontece lá. E ele encontra uma pessoa no aeroporto. E a pessoa começa a conversar com ele, percebe que ele tá triste, olha os anjos na nossa vida, né? E começa a perguntar. E ele tá rebelado contra Deus, na verdade é isso, que ele era muito fiel e tal, e aí ele tá rebelado porque ele ia na igreja, e aquilo aconteceu. Então ele tá bravo com Deus. É isso, tá bravo. E a pessoa fala assim, deixa eu te falar uma pergunta. Onde está sua filha? Antes de fazer uma pergunta, onde está tua filha? Ele pensa assim. Aí eu acho que ela está no céu. Né? Sim, então. Você acha que no céu é melhor que aqui? Ele fala, eu acho. Sim, então por que você quer que ela esteja aqui? Ele para pensar. Não é verdade?
Porque estava revelado que ela tinha ido. Você, então, mas Deus, ela está junto de Deus. Por que você quer que ela esteja aqui? É claro que é uma visão, assim, limitada, tá? Não estamos discutindo isso, mas é só essa ideia. Então, é a nossa percepção ainda pequena, né, Fernando? Pequena da vida. Então, mesmo uma coisa extrema como é a perda, se a gente for parar para pensar, é uma coisa boa. Sim, se a gente esquecer a nossa dor, a nossa saudade. Às vezes, para a pessoa, é uma coisa boa. Eu, particularmente, convivi, minha mãe, ela teve um derrame e ela ficou 15 dias. Deus me deu essa oportunidade, porque, assim, de não perdê-la de vez. Ela ficou 15 dias na UTI e eu fui acompanhando dia a dia ela sofrendo, ela cada vez mais se desligando. Então, no final, quando foi no velório, tudo, eu não tinha mais lágrimas para chorar. Eu já tinha chorado tudo que eu tinha chorado, tudo que eu podia chorar. Então, eu estava muito tranquila. E as pessoas perguntavam, sabe? Inclusive, teve uma irmã que ela não acompanhou, ela só chegou pro velório e ela estava desesperada. E eu estava lá na maior tranquilidade, quer dizer, claro que eu estava triste, claro que eu tinha saudade. Mas eu entendi que era melhor para ela ir do que ela ficar com as sequelas. Eu tinha entendido isso. Então, assim, eu posso dizer para vocês que naquele momento eu senti uma certa alegria, porque Deus foi misericordioso, sabe? Entende? Então, eu acho que é isso que Joana quer nos dizer. Ainda nós somos vacilantes, sabe? Mas é a nossa percepção da realidade que faz com que a gente seja vacilante na nossa fé e na nossa alegria. Eu acho que fé e alegria, ela está muito ligada, porque a partir do momento que eu confio no Pai, eu sou alegre por essa confiança. Muito obrigada por sua consideração, Fernando. Eu acho que foi muito bem colocada essa lembrança. É isso, gente. Mais alguém? Não? A gente só não pode ter uma fé sofista. Isso mesmo. Uma pseudo-fé. Isso não, né? E nós sabemos que existem muitas dessas, né? E a gente vai construindo a nossa fé, a nossa alegria naquilo que a gente julga que seja verdadeiro, né? Porque eu acho que aí você começa a se enganar, né? Por mais que você fale da boca para fora, por dentro você sofre, entra em melancolia, né? E com o passar do tempo você acaba entrando num estágio que não é legal. Né? Mas eu acho que, assim, viver esses dois mundos ainda é complicado para nós, né? A maioria das pessoas, eu acho que ainda tem como plano terreno como principal. É difícil a gente se colocar, dizer que o plano espiritual é o principal, que a gente está aqui por uma passagem. Quando você perde um ente querido, né, a saudade eu acho que é a mais forte, né? Tem aquela coisa de você querer para você, né, de ser sua. De né? conter. Então, esqueci até a palavra agora, me foge, né? Mas é egoísmo, aquele egoísmo. Na verdade, eu acho que é um apego. Exato. Então, assim, essa somatória, né? Agora, porque é bem isso, né? Se lá é melhor, né? E a gente, vamos dizer assim, conhecendo um pouquinho mais, tentando entender um pouquinho mais tudo isso, né? Porque eu acho que a gente acaba vindo até para o espiritismo, a maioria, por não obter respostas e talvez vindo através de um sofrimento, né? É que nem você ir para uma academia de artes marciais. Ninguém vai lá para entender filosofia. É porque nunca, né? Aquele medo de apanhar na escola volta, então você acaba indo. Mas é muito complicado isso. Mas esse estudo, isso que a gente faz, esse passinho de formiga, né? Vai ajudando. Com o tempo ajuda. A gente tem bastante tempo para aprender. A gente vai escutando para mandar para o coração. Aí vai mandando aos pouquinhos, mas assim, eu acho que de tanto que a gente vai escutando, eu acho que aos pouquinhos a gente vai internalizando. Esse é o convite, né? Não é por fácil. Por isso que Joana fala, que ela falou lá no dever, conhecer, entender para melhor agir. Mais alguém, gente? Não? Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai de infinita bondade,
por mais esses aprendizados, por mais esse dia que nós tivemos. Agradecemos com alegria o dom da vida. Todos os desafios pelos quais nós passamos, nós somos gratos, porque confiamos que Deus quer o melhor para nós. Muito obrigada, Senhor. Graças a Deus, agradecendo a Jesus, agradeço a vocês que me dão essa oportunidade de ressignificar minha quarta-feira, né? Então, assim, em termos de só desse encontro, ela já é ressignificada, eu quero que vocês saibam disso, e também esses conhecimentos me servem muito, 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 porque eu falo assim que o ouvido que está mais próximo da minha boca é o meu, então eu preciso, eu sinto que o que eu falo, um dia eu vou ser convidada a, você falou isso, então você tem que fazer, né? E a partilha com vocês, para mim, é muito, muito gratificante. Então, tenham uma ótima semana, que vocês se sintam abençoados, que a minha energia, mesmo que seja pouca, mas que possa atingir a cada um de vocês. Eu estou mandando aí um abraço, uma bolha violeta, para que as energias sejam transmutadas, vocês possam ser revigorizados e que essa tristeza possa ser combatida todos os dias. Graças a Deus. Até mais. Obrigada, Andréia. Quarta-feira, eu que agradeço. Boa noite, gente. Boa noite. Bom descanso para vocês.